Boa noite. Sejam bem-vindos. Esse mês que se inicia, E um mês muito importante para a nossa casa, É o mês de aniversário. Nossa casa que está sempre de portas abertas para a gente. Mais um ano para a gente comemorar, E eu vou aproveitar e fazer eu gosto muito do Minuto de Sabedoria. Eu vou pedir a nossa expositora de hoje, a senhora Miriam, para escolher o número. 10. Modifique seu modo de pensar para que sua saúde seja firme e estabeleça. Pare de queixar-se da doença. A doença é aumentada pela nossa emoção mental negativa. Expulse a enfermidade, confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os pontos de vista. Mediante essa leitura, que o mês de comemoração da casa, o Pai nos fez perfeito, Nós temos a cura para tudo. Então vamos entrar realmente dentro dessa casa, deixar ela entrar dentro de nós, para esse estudo, para essa palestra, que a nossa família pode ser envolvida, que ela possa realmente conseguir passar o que ela veio passar para todos os irmãos aqui, presentes, encarnados. Agradecemos mais de uma vez a essa casa por nos acolher sempre, sempre e sempre. E com a bênção do Pai Maior, iniciamos o estudo da nossa palestra de hoje. Que assim seja. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite. E aí, quem está aí nas redes sociais, bom dia, boa tarde, ou boa noite ou boa madrugada, A hora que for ver esse nosso estudo. É um estudo que a gente faz com muito amor, muito carinho, E essa casa que é uma casa irmã e é uma casa que a gente pertence ao nosso coração. Então, parabéns a todos que aqui estão nesse trabalho, de frente para ele, E que todos possam ter assim, mais ânimos, bom ânimos, para poder continuar, porque preciso continuar, perseverar no bem, E nós viemos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, em que eles nos pedem que fale do capítulo 5, o jugo leve, ou seja, capítulo 6, desculpa, o Cristo Consolador. E lá no Cristo Consolador ele é pequenininho, capítulo bem pequenininho, mas é interessante que ele fica entre um capítulo, vocês devem ter estudado aí ao longo desse mês que passou, sobre causas anteriores das aflições, falou lá sobre a justiça das aflições, as causas das aflições, falou do orgulho, falou das coisas que a gente tem na nossa vida, Todas essas coisas, motivos que a gente tem para se resignar, falou de dor, falou do sofrimento, falou da loucura, falou do suicídio, e agora vai falar do Cristo Consolador. É um capítulozinho pequenininho. E logo depois dele tem o outro capítulo que é, além do Cristo Consolador, é bem-aventurados os pobres de espíritos, Porque é preciso se entender por pobre de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado, os mistérios ocultos aos sábios e os prudentes, o orgulhoso, a humildade, a missão do
vem nos trazer, e o Mestre está aqui junto conosco, sempre nos dar esse auxílio para que a gente possa estudar melhor, que a gente possa se empenhar mesmo, né? E ele vem dizer que quando Jesus veio, ele dizia: não vem destruir a lei, ele vem dar cumprimento a ela. O Espiritismo veio da mesma forma fazer essa questão aí de Jesus, né? Ele realiza em todas as condições para que a gente possa compreender aquilo que Jesus não tinha aí deixado para a gente, né? Mas é interessante. Passou? Não tem problema. Eu passo. Esse aqui dá. Quando Jesus ensinava, Jesus reunia muita gente, né? O evangelho dele era uma coisa extraordinária. Ele trazia coisas fantásticas, né? Ele trazia as consolações para todo aquele que procurasse. Não só verbalmente, mas como ele acolhia. Ele nunca falava assim: vai embora. Vinha um leproso e os discípulos falavam: mas ele está com lepra, ele não pega nem não. Ele: acalme-se. Ele ia lá, passava a mão nele, abraçava: o que é que você quer que eu faça por você? E ele: me cure. E ele: você está pondo a mão, você está curado. Né? Então ele nunca falou, não há na literatura, na Bíblia, aonde quer que seja, dizendo que ele se negou a ajudar qualquer pessoa, né? Então, aí a gente vê nesses vários textos bíblicos, né, essa questão aí. Mas é interessante que nós então vamos ter aqui dois objetivos nessa nossa fala, né? É explicar a luz da doutrina espírita, o significado desse jugo do Cristo. E refletir então da necessidade que todos nós temos de submetermos ao amparo de Jesus. E a gente agora não existe Jesus, né? Podia não existir ele, né? Mas ele vai, como vai dizer os profetas, né? É como se ele tivesse João, né, que é o evangelista, que vai dizer vai descrever as primeiras profecias sobre ele, né? É como se um homem subisse numa montanha e visse todo o caminhar para aquele que anda. Mas aquele que anda esse caminho, quem caminha é ele. Ou seja, nós é que caminhamos no caminho. Nossas escolhas são no caminho. Cada um escolhe o caminho que quer trilhar na vida, né? São através das nossas escolhas é que a gente vai caminhando por esse caminhar, né? As misérias, as nossas decepções, os nossos sofrimentos, as nossas amarguras, as nossas emoções, elas são construídas nesse caminhar. E esse homem que sobe a montanha, esse profeta, ele vê do mais alto, ele vê todo o caminho. Ele vê o caminho tortuoso, ele vê que vai passar um rio, ele vê que tem um precipício, ele vê que há ladrões naquele caminho daquela pessoa, ele vê que há hospedarias, lugares onde ele pode se acolher. Ele vê também todas as possibilidades daquele homem. E João, como se
termos mais orgulho, não termos mais prepotência, não falarmos mais mal do outro, enfim, corrigir na gente os nossos maus hábitos, ou seja, educarmos esse espírito que somos todos nós. Mas como é que a gente faz isso? Né? A gente educa através do nosso caminhar, junto com o outro. Né? Existe uma questão no livro dos Espíritos que fala
acolhe a todos aqueles. Vinde até mim, venham, venham, ele abre os braços. Quem acolhe, acolhe com os braços abertos. Ninguém acolhe ninguém com os braços fechados. Ninguém acolhe o outro voltando a cabeça do outro lado. Não, é o olho no olho. Venham, venham todos. Então ele acolhe a todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Por que estão cansados e oprimidos? Porque já erraram bastante, já estão achando que não tem jeito mesmo. Tem pessoas que são assim, bem negativas, achando que não vai dar certo. E Jesus fala, não, vai dar certo sim, vem cá, pega o meu jugo, porque ele é leve, e eu vou te aliviar, eu vos aliviarei. Então, o que é esse jugo? Você sabe o que é esse jugo? Jugo é essa forma de madeira aí, em que é colocado em cima de uma pareia, um par de animais de gado, e para fazer com que esse gado não saia do seu direcionamento, nem para a direita nem para a esquerda, para conduzir uma carroça, para arrumar um arado, enfim, para puxar coisas pesadas. Então se chama assim jugo, isso que está aí em cima, mas também pode significar umas condições de um juiz que julga alguém numa ação judicial. E tem também um outro significado de opressão, de autoridade, de domínio. Vocês sabem que de jugo também surge o cônjuge. O que é o cônjuge? É marido e mulher. Se você pensar na parelha, eles têm que estar igualmente. Um pode ficar aqui e o outro está ali, porque desanda. O cônjuge, eles têm que estar alinhados para poder seguir um caminho por eles escolhidos. Então, e também é muito interessante, o jugo também foi, então, no tempo de Jesus, as crianças de 6, 7 anos eram levadas para aprender os primeiros 5 livros da Torá, juntos com os doutores da lei, junto com aqueles mestres lá nos templos. Eles ficavam 4, 5 anos lá, aprendendo os primeiros coisas, e aqueles que tivessem mais condições iriam continuar com mais 5 anos, aprender o restante dos outros livros. Então tinha um jugo daqueles mestres lá, doutores da lei. E o mestre Jesus foi chamado de mestre. Por que mestre? Porque muitos, ele falou, segue-me. Ele escolheu aqueles para escolher. Quem é que ele escolheu? Ele escolheu lá o doutor da lei? Ele até escolheu, mas o doutor da lei não quis ir com ele. Segue-me. Nicodemos, bora comigo. Segue-me. Mas Nicodemos ficou, como é que eu vou deixar tudo isso para seguir? Eu já estou velho. Chegou ao Simão Pedro, uma pedra, cara duro, um cara tacanho pra caramba, um cara danado. O certo é certo, o errado é errado. Não tinha jogo de cintura com ele, não. Esse cara é errado. Esse aí, ele está fora da lei, mas ele tinha a pureza do conhecimento da lei divina. Então, por isso escolheu outras pessoas. Escolheu Mateus era cobrador de impostos, Simão, que foi o zelote. O que era o zelote? Eles matavam o nome da lei. Era uma facção, matavam o nome da lei. Então eram assassinos, homens bélicos. E ele vem, Simão, me dá aqui que a gente vai já começar a sua transformação. Por aqui, me dá sua daga. Eu vou te defender, Senhor. Que maravilha! Pegou a daga, jogou fora o Simão. O quê? Mas como é que eu vou te defender sem nenhuma arma? A arma que o
Aí ele fala, não, minha filha, você quer matar ele por quê? Porque ele bebe todo santo dia. Chega em casa, quebra a casa toda. Eu não aguento mais aquele homem, eu vou matar ele. Aí ele deu um conselho, então eu vou te dar um conselho. Quando ele chegar em casa, enche a boca d'água, mas não bebe essa água. Espera ele falar tudo que ele tem que falar. Deixa ele dormir. Só vai falar depois que ele passar toda aquela sintomatologia da bebida. Aí você vai extrair um café, bota um bolinho na mesa, e depois você deve essa água. Feito isso, o homem falou, ué, ela não briga mais comigo. E começou a se modificar com a modificação dela. E ele ficou doente. Lá foi ela de novo lá no Jesus. Pelo amor de Deus, o que foi, mulher de Deus? Você matou o homem? Não, Chico, ele está doente demais. Eu vim aqui pedir por ele, pelo amor de Deus. Ele é a minha vida, ele é meu amor. Ver como a gente, na transformação dos nossos sentimentos, pelo próximo, então se colocar no lugar do outro, como uma mansidão, né? E aí a gente vai encontrar o descanso, que é o descanso que todo mundo quer. Ah, é a delícia? Quero que o mundo morra, acabe barrando, que é para mim morrer encostado. Não se trata disso, né? Se trata da paz interior, da gente não ser tão ansioso. O que vai acontecer amanhã já vai acontecer amanhã. Não precisa de estar, vai acontecer, não. Vai cair uma chuva danada, acalma o seu coração, vai acontecer se Deus assim permitir. Só acontecem as coisas se Deus permitir, né? Então a gente teve aí alguns dias muitas preocupações, muitos irmãos nossos perdendo suas casas, perdendo móveis, perdendo pessoas, estão pessoas morrendo nesse instante de guerra, né? Mas nada acontece se Deus não permite. Então quer dizer que Deus é ruim. Deixa a guerra acontecer. Por que ele deixa, hein? Qual é o problema que ele tem com a gente? A gente quer a paz, mas a gente não constrói a paz dentro da gente. Tudo isso são vibrações que a gente coloca para vibrar em nosso entorno, né? Então, se a gente estamos numa casa de oração, o que é o nosso lar, se não uma casa de oração, aonde vários espíritos vêm descansar, vêm procurar um pouco de paz? Então, por que não falar dessa paz, esse jugo suave de Jesus? Por que não nos acolhermos no seu colo, pegarmos os seus ensinamentos e nós podermos, então, sermos melhor, ficar mais tranquilos, porque Ele vai nos ajudar. Sempre tem uma palavra de amparo, de consolo, né? E é muito interessante isso. Emmanuel, né, vai falar isso nos ensinos diretos de Jesus, né? Ele nos faz ver a importância desse seu evangelho de amor, né? Como a gente vai entrar aí a importância do evangelho. Ele apresenta-nos uma volumosa bagagem dos nossos débitos do passado, que foi um passado não tão clarinho, a gente bota como estudo, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios de Deus, ou seja, do nosso Senhor, aceitamos sinceramente o dever da nossa própria regeneração. Não é lá no outro, é em nós. A transformação tem que ser feita interiormente, dentro de cada um de nós, para aí as regiões espirituais diferentes, onde todo o jugo
diferente. As pessoas falam pra gente, é tudo maluco, né? Diz que espírita só gosta do sofrimento. Nananina, não gostando do sofrimento. Passaremos pelas tribulações, mas entendendo essas nossas questões que a gente deixou aqui no passado. Não dá para colocar debaixo do tapete. Não dá para colocar debaixo do tapete. Então, nessa encarnação, venho trabalhar com minha paciência. Sempre já falei isso aqui, né? Porque ô pessoinha mais impaciente do que eu. Eu já estava aqui, era 5 horas da tarde, eu já estava. Ai, meu Deus, vem pra lá. Ai, meu Deus, já estava prontinho, já estava arrumando assim. Ai, meu Deus, esse relógio que não passa. E eu estou lá, arrumadinho e nada, o relógio não vai. Aí eu falei, menino, sucesso se eu faço. Ave Maria. Então, estou sempre lá, vivendo lá, né, no futuro. Não, calma, no seu coração. A gente vai lá, vai dar uma calma, se estudou, vai se dar tudo certo. Né? É sempre a mesma coisa. É uma coisa, então eu vim dessa encarnação para aprender a ter um pouco mais de paciência. Não sei o que vocês devem fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de educação. Aprendi muito a ser um pouco mais educada, a pedir por favor, dá licença, pois não, pode entrar, enfim, vim aprender um pouco mais, né? Sobre o comparo e a orientação, a gente vai sempre adquirir mais fortaleza moral que nos liberta desses velhos nossos hábitos, que nos mantém presos aqui nas nossas imperfeições. Então, vir nos olhar, nos enxergar, né? Então, o segundo parágrafozinho, que é o número 2, deixa eu falar sobre o número 2, viu? Diz aqui: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontramos suas consolações na fé, no futuro e nessa confiança da justiça de Deus. Bom isso, gente? Não, Deus. Então é nesse propósito a orientação espírita nos fornece essa chave para a gente compreender a mensagem do Cristo. A eternidade da vida, a justiça de Deus, que ninguém está desamparado, que todos nós temos sempre algum sirineu na nossa vida. Quando está tudo ruim, aparece alguém, bate na sua porta, te dá um encontrão na rua, te ampara. E você fala: meu Deus, cadê aquela pessoa que me ajudou? Desapareceu. Mas foi Deus que colocou ela lá para nos ajudar. E o que é legal, que você estava falando, o capítulo anterior foi falado da bem-aventurados aflitos, né? Que é o capítulo 5. E aí vem o capítulo 6, o Consolador, né? O Cristo Consolador. E aí o jugo e o fato, né? Muitas das vezes a gente está na nossa vida achando assim que a gente está terrível, nada de bom acontece, a gente está com uma doença, ou está com um problema financeiro, ou um problema familiar, alguma coisa desse tipo. Mas quando a gente estuda a doutrina, a gente percebe que as nossas faltas, aquilo que a gente ainda tem que reparar é tanto, e na hora que ele fala que ele eleva, que é um tantinho assim que a gente está reparando agora, né? É um tantinho que a gente está tentando reparar, porque se realmente a gente fosse reparar todo o erro que a gente já cometeu, aí seria pesado. E a gente, quando faz o planejamento de retorno à matéria, a gente fala: vou dar conta. Exato, isso aí. Sou o máximo. Dá licença, beijo no ombro. E aí os amigos espirituais fazem assim: nananina, não. Agora você só vai só com isso aqui. Só um pedacinho. Deixa eu ver sua mochila. Tira tudo da mochila que você queria levar. Só deixa lá um grãozinho de arroz. Leva só esse, da próxima, não sei. Porque existe uma eternidade, né? E a gente
misérias, todas essas decepções, dores físicas, tudo isso, né? Os entes amados, quantas pessoas a gente já perdeu, entre aspas, né? Quando a gente não tem essa visão da eternidade, que um dia vamos reencontrá-los, que todos nós vamos desencarnar também, que a verdadeira vida não é essa que se torna na matéria, que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então hoje a gente já pode viver uma vida melhor? Posso, amando mais, compreendendo mais o outro, o sofrimento do outro, amparando, né? E aquele que nada espera após essa vida é muito ruim, né? Porque ele vai ficar aflito, porque ele vai desencarnar. Ele vai desencarnar e vai na nossa mesa de reunião e vai falar: eu não sei porque as pessoas não falam comigo. Eu não sei porque eu chego lá em casa, parece que é um bando de zumbi. Você sabe o que eles estão fazendo com as minhas coisas? Estão vendendo tudo. É um materialista. Não se preparou para essa jornada da eternidade. A doutrina espírita, estudá-la seriamente, né? É a gente procurar Jesus. É entender esse: vinde a mim, vós que estáis aí cansados, fatigados, e ele vai nos aliviar, né? Então vê como é que isso é importante na nossa existência, né? Foi isso que levou Jesus a dizer isso: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus então faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que eles nos ensinam. Isso é importante. É o amor, é a lei de amor. O jugo é essa observância dessa lei, mas esse jugo ele é leve e ele é suave, pois que apenas impõe esse dever, e é dever de aprender a amar. Então, quando a gente aprender a amar, e aí a gente então vai usar a caridade. Não é só a caridade material, essa é fácil. Essa verdadeira caridade é ver o outro como você mesmo, né? Então é muito interessante. Resumindo aí, fiz um resumão, né? Já estou ali no finzinho. O jugo de Jesus se reporta é justamente da doutrina, o conhecimento e a prática das regras do bem viver, exposto no Sermão do Monte e na revelação espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgando no alto do sinal, né? Aí quem fala isso é Tony Fone, que está lá no livro Consolador, no capítulo Um Convite ao Estudo. E todo sofrimento encontra consolação em a fé no futuro e que a confiança na justiça de Deus, porque Deus está conosco todo dia. E eu queria trazer aqui desse livro aqui. Graças a Deus recebi meu livro. Esse livro é da Dori Conte, Kardec para o século XXI. O prefácio foi do Alisson Leandro Mascaro. E no final desse livro, não consegui ler ainda o livro inteiro não, mas me debrucei sobre ele e achei a coisa mais linda do mundo. Ele é de perguntas e respostas e ele nos faz pensar muito. Que espíritas somos nós? O quanto nós já sabemos do Espiritismo? O quanto a gente é levado a entender essa revelação que nos foi trazida pelos Espíritos, né? E aí a última mensagem é uma mensagem psicografada, que diz ao vosso século que acompanhamos de perto com um olhar preocupado, uma confiança serena e compaixão
melhor. Como? Servindo uma sopa, fazendo uma costurinha, atendendo fraternamente alguém que nos procura. Então, somos todos aqueles trabalhadores da última hora. Diremos aqui que ainda é sempre a lei maior do universo, a lei do amor, que não se manifesta como lei jurídica, uma lei dura, um duro alex, pois o amor não é rígido, mas é misericórdia, acolhimento, bondade. Diremos que este amor há de se acender sobre a terra, aquecendo todos os corações, enregelados pelas guerras, pelas misérias humanas, pela fome do pão e de justiça. Diremos que há de ter esperança, há de se ter ação, há de se ter coragem, porque as lutas ainda não serão fáceis. Olha que coisa! Os limites do tempo em que estivermos no mundo, no século XIX, quando estivemos no século XIX, pensávamos que a transformação viria tão rápida, com uma esperança apressada de ver o reino de Deus se iluminar afinal. Mas, hoje sabemos que a transformação são lentas, do ponto de vista humano, desde tempo medido pela rotação da Terra em volta do Sol, mas não tão lento quanto estamos deste lado da eternidade e alcançamos com a vista. Lembra quando eu comecei a falar do homem que está em cima do monte? Quando a gente está em cima do monte, a gente vislumbra o que vai se passar. Uma vista antecipatória, próximo momento de maturação humana, com desbravar de os seus novos caminhos. Vai por aí, vai falando do Espiritismo que nasceu para trazer a esperança, de nos consolar e de nos dizer que somos filhos todos de Deus e que devemos fazer a vontade desse Pai. Quem assim continua dizendo alguma coisa, ele diz ali: agradeço aqueles que comungam com o meu espírito. Esse ideário, cultivado há muito sobre a expiação do Cristo. E aqui estamos, inúmeros espíritos, de vários tempos e lugares terrestres, para fomentar a esperança e assegurar a nossa presença, para que nenhuma alma se perca no desânimo ou no desalento. Chegaremos todos ao porto do reino de Deus. Quem assina é a uma psicografia. Muito lindo, não importa agora o espírito, mas é esperançoso, é bacana, é muito legal. Kardec para o século XXI é tão atual, muito atual. Que Deus possa iluminar. Aí tem a nossa biografia, que a gente vai sempre procurando alguma coisa aqui, outra ali, vai puxando, né? Para poder trazer o melhor para as pessoas. Espero que tenham gostado. Me perdoe se não foi agora, mas acho que o jogo é belíssimo. Obrigada, amiga. Foi muito bom. Nós possamos tentar fazer essa reforma, né? Essa transformação íntima, né? Fazer com que nós possamos ir tirando essa casca grosseira que nós temos, para ficar mais fluido, mais leve, mais perto de Deus, seguindo os passos de Jesus. Sempre, né? Como ele disse, né? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então a gente tem que seguir os passos, os ensinamentos, os exemplos. Eu sou o caminho, a verdade Exato, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguir os exemplos, né?
jovens, às vezes a criança, o jovem vê Jesus muito distante da sua realidade, né? É um espírito que fala assim, não, mas Jesus fez isso, mas eu não estou preparado para fazer, eu ainda não tenho essa capacidade, ainda coloca essa distância muito grande. Então vamos conversar com pessoas mais próximas. Então vamos lá, o Chico Xavier, que hoje está comemorando o aniversário, nascimento, né? Data de nascimento dele, né? Chico Xavier, tem feito, mas Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Irmã Dulce e tantos outros, né? Então são pessoas mais próximas. Que aí a gente não precisa chegar, aí aos poucos vai chegando até Jesus, né? Jesus assim, não tá legal, eu preciso mais me basear por essas pessoas, eu posso ir direto à fonte. E Jesus disse, né, que o que você fizer àquele irmão necessitado é a mim que você está fazendo. Então é a maneira de você se aproximar. Então Jesus está muito pertinho, como a Miriam bem colocou, né? Na costurinha, na entrega da sopa, numa prece, num aperto de mão, numa palavra, ou apenas num abraço. Escutar o outro. Jesus está o tempo todo conosco, o tempo inteiro. Não é uma realidade distante, não é distante. Nem um pouco. Muito bom. É que eu falo, dá pra gente até deixar. E feliz, gostei da história do feliz. Contente, alegre, vai dar certo. Então, pessoal, vamos dar os avisos, né? Esse mês realmente é um mês especial, como o Tadeu colocou no início, nessa abertura. É um mês que a casa está fazendo 39 anos, né? Vamos ter a semana, no dia 26, então no dia 23. Talvez comece no dia 20, mas no dia 23 até o dia 26, as atividades da casa vão estar voltadas para o aniversário. Então, a palestra de tarde, a palestra da noite, o estudo de quinta-feira, talvez o estudo de quarta-feira também a gente possa inserir alguma coisa. E na sexta-feira, terminando a semana, que é o dia do aniversário do Geilá, dia 26 de abril, né? E 39 aninhos, né? Estaremos aqui. Maturidade, né? Coisa bonita. Estaremos né? aqui, estão todos convidados. Exatamente. E no decorrer do mês, nossos trabalhos, nossas atividades, nós vamos informando as coisas que nós vamos fazer, né? Vamos dar spoiler. Tá? Então, toda terça-feira nós temos às 2h30 da tarde palestra, reunião pública. Depois às 7 horas da noite nós temos o trabalho da irradiação. Então, quem quiser pode colocar no direct, pode vir até aqui para participar também, pode escrever aqui o nomezinho. E mais, é muito importante que às 7 horas, nesse horário, que é de 7 até umas 7h20, 7h15, 7h20, nós possamos estar o pensamento voltado para os nomes que foram colocados. Então, se você não consegue ficar concentrado 15, 20 minutos em prece, bota uma música edificante, faz uma leitura edificante, para que nesse momento você possa estar saindo um pouco dos problemas da vida e estar voltado para a irradiação dos nomes que você colocou, tá bom? Tudo bem? Então tá ótimo, né? Terça-feira, aí 7 horas, às 7h30 começa a nossa palestra, a reunião pública de 7h30 da noite, terça-feira. Na quarta-feira nós temos um grupo de estudo virtual pelo WhatsApp. Toda quarta-feira, logo no início, nós disponibilizamos o link para a entrada no grupo do WhatsApp. Então, tá tranquilo, eu quero participar? É só ficar atento às nossas redes sociais e nós divulgamos o link. Você clica ali no link, você cai
sem pedir permissão a ninguém, sem nada. E aí é só esperar que por volta das 7h20, mais ou menos, 7h15, aí já vai o pessoal já fazer a comunicação, 7h30, que é o horário do estudo, vai ser feita uma chamada para que a gente possa fazer o estudo. Estamos fazendo um estudo de 2 livros das obras básicas, então uma quarta-feira é o livro dos Espíritos, outra quarta-feira é a Gênesis. E assim vai intercalando. O livro dos Espíritos, a gente estamos no início, então quem quiser participar, tranquilo. Então vamos para quinta-feira. Quinta-feira o estudo aí é presencial, não é virtual. E nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa às 7h30, mas é só aqui. Vamos ter que vir aqui para a gente abraçar você, entendeu? E está todo mundo junto, uma roda de conversas. É o Evangelho segundo o Espiritismo, também está no início, nós estamos na introdução, então é um estudo cíclico, então a gente está no início, pode vir, será muito bem recebido. Nós estamos de braços abertos aqui para todos vocês que queiram participar. Daí da quinta-feira a gente vai para sábado. E sábado nós começa às 9h da manhã e vai até ao 12h30, que aí nós temos a evangelização infantil, nós temos o grupo da família, nós temos o bazar, nós temos a mocidade espírita, decorrer aí desse horário, né? E como o nosso irmão está falando, nós temos a nossa campanha permanente. Nossa campanha permanente dos alimentos, nós escolhemos 6 alimentos que constam nas nossas redes sociais, constam no informativo mensal. Esses 6 alimentos, quem puder fazer a doação dos 6 alimentos, que aí você já vai estar ajudando diretamente a família assistida da casa, ótimo. Quem não puder, só puder trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, gente, maravilhoso. Não é ótimo, é maravilhoso. Então, o bom é que possa ser feita a doação para que a gente possa ajudar mais pessoas que precisam, né? Então, por enquanto, as nossas atividades são essas, tá? E após a nossa prece, aí nós fazemos o trabalho do passe para quem assim desejar, né, solicitar, e depois nós temos a água magnetizada, que na hora de beber, nem São Paulo falou na terça-feira passada, o que a gente faz? A gente mentaliza a água, não é isso, São Paulo? A gente faz o quê? Uma prece, mentaliza a água, que ali vai estar um remedinho, que muitas das vezes a gente precisa, né? Exatamente. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada aí, né? Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao nosso Pai por esta noite, pela escolha de nós estarmos aqui, encarnados e desencarnados, por aquilo que a gente aprendeu um pouco mais hoje, que a doutrina espírita nos traz. Agradecer a nossa irmã Miriam, que teve a disposição de estar aqui, os nossos irmãos, os mentores espirituais do nosso trabalho. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com certeza estava conosco e ainda está nos envolvendo com o seu amor, envolvendo com a sua luz. Que nós possamos, Senhor, levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa semana, essa luz que aqui se fez. Para que possamos também lembrar das palavras e dos ensinamentos, possamos levá-los para o nosso coração, mas principalmente para a nossa razão. Para que possamos assim, Senhor, entendermos, compreendê-la e colocá-las em prática.
seguindo as tuas leis e cada vez mais, assim, seguindo o nosso destino, que é a evolução. Agradecemos a todos que estão presentes, ajudando a este trabalho desta noite. Esteja conosco, Senhor.